Mais um corte do Bopismo pra você e não custa nada você clicar, deixar o like e se inscrever no canal. Vai me ajudar pra caramba e eu conto com você. Eu sempre começo as entrevistas olhando pro retrovisor. Então eu queria saber de você se você concorda com a frase que nunca nenhuma coisa vai ser tão bonita quanto o passado. Você concorda que o passado é a coisa mais linda que existe? De uma certa forma, sim, porque no meu caso, por exemplo, eu tenho 67 anos, então é toda uma construção, é o legado, é o que eu tenho, né, para dizer o que eu já fiz, eu sei quem eu sou, então o passado realmente tem um peso. Mas eu gosto de pensar no dia de hoje, sabe? Eu gosto de pensar que nós só temos hoje, porque o passado, eu não sei nem onde ele foi parar. No meu caso, eu não sei se ele está dentro do Rio Tietê, no Pinheiro, se ele está no Etéreo, se está, não sei, se Deus pegou, se está na mão do Lúcifer. Eu quero crer que ele está lá com Pelé, né, deitado em berço esplêndido em algum lugar. Aliás, não sei se você lembra, você sabe, que hoje o Trump declarou que foi dar uma entrevista e, como estava rolando o campeonato do mundo de times lá no país dele, perguntaram para ele quem que é o GOAT do futebol, e ele falou, do futebol, o GOAT é um cara que eu vi jogar no Cosmos, até ficou, mas até um troglodita insano sabe que foi o Pelé o maior jogador de todos os tempos. Isso me deixou muito feliz. Porque até um cretino, acéfalo, que não sabe nada de nada, eu duvido que ele já tenha pego numa bola de beisebol ou de futebol, de nada. Esse cara nunca fez nada a não ser treta. Mas ele sabe que o Pelé... Já ouviu falar no Pelé e sabe que o Pelé era o maior jogador de todos os tempos, foi o maior jogador de todos os tempos, e não se discute isso. Não se discute isso. Com a morte do Pelé, eu escrevi que desconfia-se. Depois que ele foi embora, a gente desconfia se a água molha, se o fogo queima, se o vento assopra, porque o Pelé era, era mais do que tudo um referencial, né? Ele era um eixo de a gente entender que o futebol se joga assim, né? Os ingleses inventaram a modalidade, mas quem inventou o futebol foi o Pelé. Exato. E... Bom, já que a gente tá falando dele, eu ia falar dele mais pra frente, mas essa guia, eu desobedeço ela o tempo inteiro. Você falou numa entrevista, se não me engano, pro Casagrande. Aliás, eu vi entrevistas recentes da Bárbara, assistam a entrevista dela pro João Gordo, pro Rafinha Bastos, pro Casagrande e pro Tramontina, que são deliciosas. E você falou pro Casa que o Pelé fez o mundo acreditar que o brasileiro era legal e divertido, doce, porque ele era legal, divertido e doce. E mágico. E mágico. E você acha que a gente... não tratou o Pelé em vida e, sobretudo, na morte dele, com o descaso que rolou? Isso pra mim foi... Foi devastador a forma como o Pelé... Até hoje é. Não, é impressionante o que o brasileiro não sabe entender direito as coisas, né? O que o brasileiro é injusto nessas horas e sei lá, é uma pena, porque o Pelé ser julgado por um país que ele ajudou a ascender no mundo. O Brasil não era considerado no mundo, ninguém sabia o que era o Brasil. Você vê que o Brasil agora voltou a ser o Brasil de antes, o Brasil pós-Pelé, né? E antes de ontem o Brasil tomou uma taxação de 50%. Ninguém comenta, o mundo não se interessa mais pelo Brasil. E o mundo passou a se interessar pelo Brasil quando o Pelé começou a jogar bola daquele jeito. E o mundo olhava para a gente e falava, meu Deus, tudo é capaz de acontecer com um sujeito desse. E ele era gentil, e ele era sorridente, e ele nunca se furtou de ser acessível, de perder o tempo dele, de sentar lá. Ele fazia sempre pelos outros, sabe? Ele tem umas pessoas que são assim, né? Ou eram antigamente, não sei. Mas ele sentava lá e ele ficava, atendia todo mundo e essa coisa. E aí ele teve uma filha que, quando ela foi falar com ele, eu não acredito que ela tenha sido uma má pessoa, mas ela era casada com um escroto. E esse cara, ele tentou pegar dinheiro do Pelé de alguma forma e aconselhou a menina mal. Eu não acredito que ela fosse uma má pessoa, mas ele aconselhou ela a chegar no Pelé de uma forma... Todo mundo que mora em Santos sabe disso, que ele ele se assustou e ele... fechou a porta. Eu acho que ela é a única pessoa no mundo que Pelé fechou a porta. E aí o Brasil inteiro resolveu julgar ele. E também teve um negócio que ele não quis se meter com política. Com a ditadura, né? Com a ditadura, e ele não foi uma pessoa política, e isso todo mundo resolveu. Mas, sabe, julgar as pessoas
a gente não deve julgar de longe, ou julgar por um ato, ou julgar... O Pelé jogava bola. E ele fez pela gente coisas que nós nunca fizemos por ninguém, nenhum de nós. Nós, como um país, a gente não teve ninguém que fez isso por nós. Nenhum brasileiro nunca fez pelo Brasil o que esse cara fez. A gente não tem ninguém que mudou a imagem do nosso país, nem Rui Barbosa, nem Tiradentes, nem essa de Queiroz, Machado de Assis. Ninguém fez o que o Pelé fez. E esse é o jeito que a gente trata o Pelé. Então eu acho triste.